Fala, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao 12 em Campo desta terça-feira, dia 6 de dezembro, chegando aqui para atualizar as últimas do Timão. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 assuntos. Primeiro, 8 dias para a reapresentação. O que falta ser definido? Quais as pendências, o que é que precisa ainda ser feito e o que já foi feito no clube para a reapresentação marcada para o dia 14. A gente vai falar também sobre o número de estrangeiros no Timão. Com a chegada do Romero, esse número sobe para 6, mas os 6 podem ser relacionados para um jogo? Vou explicar tudo isso para vocês. E para a gente finalizar o vídeo, vamos falar sobre o Ronaldo, fenômeno. Hoje dono do Cruzeiro, mas um corintiano de coração, que falou ao podcast Podpah sobre a possibilidade de investir no Corinthians. Antes de falar sobre esses assuntos, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, deixar seus comentários aqui embaixo, é muito importante para que a gente possa saber o que você pensa, tá bom? Eu vou rodar a vinheta e depois dela eu conto tudo para vocês. Muito bem-vindos ao 12 em Campo desta terça-feira, começando aqui a falar sobre a reapresentação. Faltam 8 dias para os jogadores voltarem às atividades, faltam 8 dias para o torcedor matar a saudade do Corinthians, que está de férias, desde o dia 13 de novembro, o Timão de férias e reapresentação confirmada para o dia 14 de dezembro. Portanto, mais 8 dias aí, uma semaninha, para arredondar, uma semaninha, os jogadores estão de volta e, claro, algumas definições ainda precisam acontecer. Algumas já foram resolvidas dentro do clube, com relação à questão, primeiro, do treinador, Fernando Lázaro, definido pelo Duílio Monteiro Alves, o Flávio de Oliveira, sendo o seu preparador físico, e ontem anunciados o Thiago Large e o Rodrigo Santana como seus auxiliares. Bom, isso está definido, então o Corinthians já pode pensar na forma como esses 4 irão trabalhar. Definição posta, alguns jogadores já não anunciados de forma oficial, mas já acertados com o Corinthians, caso do Romero, e também do lateral esquerdo, Matheus Bidu, mas ainda tem algumas definições aí que precisam acontecer, e isso deve acontecer realmente dentro de mais uma semana no máximo. Uma delas é com relação à situação, e que está muito perto de ser resolvida, é com relação ao Matheus Vital. O Matheus Vital tem contrato ainda com o Corinthians de mais uma temporada, mas é um jogador que não conseguiu se firmar como um titular, como um grande nome do torcedor, e tem interesse do Cruzeiro. O Cruzeiro já acertou com o Corinthians as bases, valores, mas o que está faltando ali são pequenos detalhes com relação à questão salarial. O Matheus Vital é um jogador que se encaixa muito bem na proposta do Cruzeiro. Ele quase foi para o Valladolid da Espanha, que também é um time do Ronaldo, em determinado momento, e agora, mas essa negociação com o clube espanhol não deu certo. Agora, com o Cruzeiro, está muito perto de acontecer. É interessante para o Corinthians, para o Corinthians poder ganhar algum dinheiro ainda com o Matheus Vital, e para o Cruzeiro, claro, seria mais um jogador ali a fazer parte do elenco, reforçar o elenco do Cruzeiro para a próxima temporada. Lembrando que o Matheus Vital tem contrato até dezembro de 2023, tá? Então as partes já estão acertadas, poucos detalhes que precisam ser definidos, e o Matheus Vital deve sim ser jogador do Cruzeiro na próxima temporada, tá? Então esse é um primeiro assunto aqui que a gente tem. Claro, outras pendências, alguns jogadores que ainda podem deixar o clube, que é o caso do Cantillo, que tem propostas, ou pelo menos uma sondagem do Júnior Barranquilla, da Colômbia. Então, algumas definições ainda vão acontecer, tá?
algumas saídas ainda irão acontecer de jogadores que foram titulares em bons momentos, durante alguns momentos em 2022. Bom, falando sobre esses Cantígio, né, a gente vai falar agora sobre a legião estrangeira no Timão. Corinthians hoje, com a chegada do Romero, o Corinthians passa a ter 6 jogadores, né, de outras nacionalidades no seu elenco. Pelo regulamento, pela CBF, né, apenas 5 podem ser relacionados por partida. O Corinthians hoje terá 6. Eu vou colocar aqui para vocês quem são os 6 jogadores que o Corinthians tem na sua comissão técnica. Primeiro eu tiro aqui, aí eu venho aqui e coloco este banner. Vamos lá. Quem são os gringos do Timão? Tá aí. Bruno Mendes, Rafael Ramos, Fausto Vera, Vitor Cantígio, Fabian Balbuena e, por último, o Romero aí em destaque por ser o último jogador chegando ao clube. Então, esses são os 6 jogadores estrangeiros, né? Claro, tem outra nacionalidade. Então, esses jogadores estão hoje fazendo parte do elenco do Corinthians. E qual é a situação de cada um, né? O Rafael Ramos, o Bruno Mendes, vamos começar pelo Bruno Mendes. Ainda tem contrato até 2023, foi muito utilizado esse ano, tanto como zagueiro quanto lateral direito. É um jogador que boa parte do torcedor gosta do futebol, né? Tem também o Balbuena, que é esse titular indiscutível. E o Corinthians se esforça para contratar o Balbuena, para que o Balbuena fique em definitivo. O Rafael Ramos, que tem contrato até metade do ano de 2024, então temos mais 1 ano e meio com o Rafael Ramos, que em algum momento até foi relativamente bem, mas depois caiu de produção, não conseguiu se firmar, e está aí um jogador, né, indicado pelo ex-treinador, hoje com um contrato de mais 1 ano e meio ainda no Corinthians. O Fausto, contrato até 2026, esse titular absoluto, caiu nas graças da torcida, é um jogador que tomou conta do meio-campo do Corinthians. Então, esse é indiscutível ali. E o Cantígio, como eu falei há pouco, tem interesse do Júnior Barranquilla, da Colômbia, time que ele já defendeu antes de vir para o Corinthians. O Cantígio pode realmente estar de saída para o futebol colombiano, foi titular em grande parte do tempo, né, logo quando chegou, depois teve aquele episódio da Covid-19, e aí realmente caiu de produção, perdeu espaço com o ex-treinador do Corinthians, foi exposto, inclusive, disse que ele sabia por que não estava jogando, enfim, colocou ali o Cantígio nos holofotes, dizendo porque o Cantígio não estava sendo relacionado. E o Cantígio realmente perdeu muito espaço com a camisa do Corinthians. E chega o Ángel Romero agora para certamente ser titular ali pelo lado direito, enquanto o Corinthians não contrata nenhum outro jogador. Mas pelo regulamento da CBF, né, apenas 5 jogadores podem participar por partida. Né? Então, por exemplo, o Lázaro não poderá nunca contar com os 6, caso os 6 permaneçam, caso o Cantígio não saia. Tá? Então o Lázaro teria que fazer uma opção. Olha, nesse jogo eu não relaciono. Se ele quiser usar todos, ele vai ter que optar em tirar um desses jogadores da lista sempre. 6 não pode. Tá? Então, 5 tudo bem, está dentro do regulamento. 6 já sairia, fugiria do regulamento, então não pode. Então, o que acontece? O Lázaro vai ter que optar ali por tirar algum jogador dessa lista, caso nenhum deles seja negociado na próxima temporada. Tá? Para finalizar o vídeo de hoje, minha gente, vamos falar sobre o Ronaldo Fenômeno, né, que deu uma entrevista ao podcast Podpah, que aliás recomendo, que é sempre muito bom o Podpah, o bate-papo é muito legal, e o Ronaldo deu uma entrevista a este podcast e foi perguntado, né, sobre a questão de investimento no Corinthians. Todo mundo sabe da relação boa que o Ronaldo tem com o Corinthians, do amor que ele tem pelo clube. Ele mesmo se declarou corintiano, né, depois que disse que seria mais um louco por bando, né, e foi perguntado, evidentemente, o pessoal do
do Podpah, tudo corintiano, tá? Então, fizeram a pergunta para ele: Ronaldo, e aí, dá para investir? Você pensa em investir no Corinthians, né, nos próximos anos, na próxima temporada? Ele não descartou. Ronaldo não descartou, mas disse o seguinte: meu coração fica como? Essa minha relação com o Corinthians, né? De repente eu compro o Cruzeiro. Agora, ele continua, a partir desse ano eu sou concorrente do Corinthians, né? Eu vou fazer de tudo para que seja uma relação de irmãos entre os dois clubes, entre Cruzeiro e Corinthians, né? Mas, claro, pela admiração que ele fala que tem e pela gratidão eterna e enorme que ele tem pelo Corinthians. Então ele falou que não descarta, mas, claro, hoje ele é dono do Cruzeiro e é um concorrente do Corinthians na Série A. Então, evidentemente, e aí, como gestor, ele não está errado, vai investir muito mais no Cruzeiro e se houver, evidentemente, alguma possibilidade de algum negócio, ele não descarta em ajudar o Corinthians. Mas o foco do Ronaldo é realmente o Cruzeiro, repito, por ser o dono, né, do clube. Mas fica sempre aquela gratidão enorme ao Ronaldo, né? O agradecimento enorme ao Ronaldo por tudo que fez e pelo carinho que ele tem com o Corinthians, e o torcedor do Corinthians, eu tenho certeza que tem pelo fenômeno. Espero que você tenha gostado aqui do conteúdo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe seu comentário e eu te espero às 9 da noite, aqui no 12 em Campo, na nossa live já, que é tradição, 9 horas da noite a gente volta batendo um papo, atualizando todos os assuntos do dia do Timão para você. Valeu, meus amigos, excelente dia a todos e até mais tarde. Tchau, tchau.